Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a nossa Lexio Divina diária, o nosso contato com a Palavra de Deus. E entrando em contato com a Palavra de Deus, é o próprio Senhor, o próprio Deus que fala conosco, que nos instrui, que nos indica o caminho que nós devemos seguir. Nós estamos fazendo o estudo bíblico no livro de Josué, isso mesmo. Terminamos o livro dos Números e agora estamos em Josué. Por isso, eu quero convidar você a abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar com você. Mas também, junto comigo, suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, abrir no livro de Josué, no capítulo 3. Também o seu caderno, para que você possa anotar o texto que nós vamos hoje meditar. Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Josué levantou-se de madrugada e desfez o acampamento. Saindo de Setim, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao cabo de 3 dias, os responsáveis passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: quando avistardes os sacerdotes levitas levando a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, levantai o vosso acampamento e ponde-vos a caminho atrás dela, guardando distância de uns 100 metros, sem dela vos aproximar. Assim sabereis qual caminho a seguir, uma vez que nunca passaste por esse caminho. Josué disse ao povo: purificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós. E Josué ordenou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te diante de todo o Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. E tu ordena aos sacerdotes que carregam a arca da aliança, quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, o vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Senhor Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergereus e os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Preparai 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. Rio abaixo, as águas continuarão a correr, mas rio acima, elas pararão formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança puseram-se à frente do povo. Chegaram assim ao Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois durante todo o tempo da colheita o Jordão transborda e inunda suas margens. Nesse momento as águas do rio acima pararam, formaram uma grande barragem até Adam, cidade vizinha de Sartã, e as de rio abaixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou na altura de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio. E ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o Jordão a pé enxuto. Chegou o momento desse povo entrar na terra prometida. É muito bonito ver todo o caminho que Deus fez com esse povo, corrigindo, preparando, purificando esse povo, exortando, falando com eles, para que eles adentrassem a terra e tomassem posse da promessa, daquilo que Deus mesmo tinha para cada um deles.
para aquele povo que estava sendo formado, aquele povo que estava sendo estabelecido e agora vão receber por herança a Terra Santa, a Terra Prometida. Eles vão tocar com a planta dos pés deles. Primeiro, nós vamos perceber que Deus quer confirmar a autoridade de Josué, o escolhido. Nós sempre temos que ter consciência da escolha. Deus escolhe homens, mulheres, para estarem à frente, conduzindo. Por exemplo, na igreja, o padre foi o escolhido, o pároco, para conduzir aquela comunidade. Nas pastorais, aí tem coordenadores que foram colocados ali para conduzir. Estou olhando para o nosso contexto eclesial. O bispo que conduz a diocese, né? O Papa, que é o vigário de Cristo sobre a terra e que conduz a igreja. Então nós vamos percebendo a eleição. E Deus quer confirmar, porque, imagina, todo aquele tempo da liderança de Moisés, desde a saída do Egito, até ficar ali nas estepes de Moabe, diante da Terra Santa, Josué estava aprendendo com Moisés, vendo tudo que Deus fazia. E agora ele foi colocado à frente e Deus quer confirmá-lo pelos sinais. Também existe algo aqui importante, que é a purificação. Eles precisam se purificar para entrar na Terra Prometida. Que tipo de purificação é essa? Eles lavavam as roupas e também eram proibidos de terem relações sexuais, porque isso estava vinculado à dimensão da impureza. Então, Josué fala, nós temos que estar purificados para entrar na terra. Depois, a presença de Deus que fala com esse povo, da mesma forma que falou através de Moisés, está falando agora com Josué. E o sinal, a água vai parar, não é? A parte de cima do Jordão, a parte de baixo vai secar, porque a água vai descer até as águas salgadas, né? Hoje a gente chama ali de Mar Morto, onde essas águas desaguam, né? A água doce deságua do Rio Jordão. E o interessante, era um tempo de cheia, de transbordamento do Jordão, até mesmo para mostrar o tamanho do milagre, a força do milagre. Então, meus irmãos, o que nós podemos colher? Em primeiro lugar, que Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele cumpre cada uma das suas promessas. Ele continua a chamar homens e mulheres, como eu, como você, para estarem em lugares de governo, de autoridade. E Ele confirma a autoridade, que não é autoritarismo, mas é serviço. Então Josué foi colocado à frente para servir esse povo, para levar esse povo a tomar posse da terra. Esse povo, o povo de Deus, o povo estabelecido naquele momento, eles experimentam exatamente a presença de Deus na Arca da Aliança e eles passam a pé enxuto. Imagina esse testemunho no coração daquele povo. É o nosso Deus, o Deus vivo. Não são esses falsos deuses que são cultuados nessa terra por esses povos. É o Deus verdadeiro que nós devemos adorar. E é exatamente isso que nós também somos convidados, a adorar o Deus verdadeiro. Claro, a água simboliza o batismo, os pés dos sacerdotes que pisam ali na água junto com a Arca da Aliança mostram essa dimensão da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É o batismo que nos faz passar por essa experiência da morte para a vida, da morte do pecado para a vida. Então, essa travessia, ela tem um simbolismo, ela tem uma simbologia muito importante também para a aplicação na nossa vida. O santo batismo nos coloca vinculados diretamente com Cristo. Nós passamos pela morte e ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Não para viver a vida velha daqueles povos que estão ali, né? A simbologia dos povos que estão na Terra Santa, aqueles ferezeus, jebuseus, todos aqueles que foram citados, é o simbolismo dos pagãos, da vida velha. Nós não podemos, a partir do nosso batismo, e perceba isso, eu não sei quando você foi batizado, eu fui batizado com poucos meses. A partir do nosso batismo, nós não podemos mais viver a vida velha. Se existe alguma coisa de pagão na sua vida, você tem que lutar e pedir a graça para Deus para você tirar. Mas, padre, como que é isso? Vamos lembrar de algo que o apóstolo Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aquilo que não me convém como cristão não pode estar na minha vida, eu preciso retirar. Então, todo o processo de purificação que esse povo passou e agora a travessia do Jordão para que eles tomem posse dessa terra, isso mostra exatamente esse processo da purificação
que o batismo ele realiza em nós, mas também que nós devemos nos posicionar para viver essa vida nova. Agora é um novo tempo que se inicia. É o tempo do cumprimento da promessa, é o tempo da presença do Deus vivente, do Deus vivo que está no meio deles. É o tempo deles experimentarem as vitórias que Deus dará em cada conquista que a partir de agora, junto com Josué, esse povo vai fazer. E nós também vamos conquistando territórios, espirituais, corações, vidas, pessoas que precisam experimentar esse amor do Deus que nós adoramos. Nós adoramos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e esse Deus precisa ser vivido por nós. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje desse texto? O Senhor Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Devemos buscar a santidade, vivendo uma vida íntegra, pura e justa. O santo batismo que recebemos nos coloca diretamente em contato com a santidade de Deus, que é compartilhada conosco. É Ele, o Senhor, que nos santifica. Contudo, temos que ter um firme propósito de renunciarmos a tudo que é mundano, pagão, que diz da vida velha. É o Senhor que nos manterá na fidelidade e na vida nova. Essa terra que eles agora tocam com os pés deles e agora eles têm materializado diante deles, é exatamente essa vida nova que Deus quer que eles se estabeleçam e vivam. Não se contaminando, se misturando com o paganismo, com aquele mundanismo, mas vivendo com fidelidade à palavra de Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas e fazendo a vontade de Deus. Vamos rezar com essa palavra e pedir essa graça para o Senhor, para que Ele também nos capacite. Senhor, essa é a minha decisão hoje. Eu sei que o Senhor tem o céu para mim. E esse céu, ele começa aqui, com a minha decisão, com aquilo que eu vou entregando da minha vida para o Senhor e dando espaço para que o Senhor me santifique, para que o Senhor me purifique, para que o Senhor me liberte de toda e qualquer realidade mundana, pagã. Me conceda a graça de viver essa vida nova, essa vida no Espírito. Me dê a graça, Senhor Deus, de renunciar a tudo aquilo que não edifica a minha vida, que não constrói e que não diz a mim e a todas as pessoas que olham para mim que eu sou cristão. Aquilo que contradiz o cristianismo, eu renuncio e eu quero viver como um batizado, como um chamado à santidade. E eu vou abrir-me totalmente para que o Senhor me santifique. Para que o Senhor me santifique e me abençoe. É isso que eu peço por mim, é isso que eu peço pelos meus irmãos. É exatamente isso que o Senhor quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer nos santificar, mas Ele espera a abertura do nosso coração, mas também o nosso posicionamento, a nossa decisão de viver essa vida nova, esse tempo novo que o Senhor tem para cada um de nós, até que nós cheguemos na promessa cumprida do céu que Ele tem para nós. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.